Gary, agora com 81 anos, falou publicamente sobre a sua decisão de abandonar o programa que o catapultou para a fama. Não só queria deixar para trás um cargo de sucesso, como também houve alguns problemas importantes nos bastidores que contribuíram para a sua decisão de deixar a MASH. A vida de Gary Burghoff é interessante e complexa, abrangendo desde o seu início como baterista de jazz até as suas incursões nas indústrias do cinema e da televisão. Gary Burghoff deixou a série de TV de sucesso MASH por vários motivos, e vamos analisar estes e outros mais à medida que desvendamos a complexa teia da sua vida. Embora tenha passado a infância em Clinton, Gary Burghoff nasceu em Bristol. Passado um tempo, os seus pais mudaram-se para Delavan, Wisconsin. Desde o início que a vida de Gary foi repleta de reviravoltas inesperadas. O raro defeito congênito, conhecido como Síndrome de Poland, em homenagem ao cirurgião britânico Alfred Poland, afetou-o à nascença. A sua mão esquerda era visivelmente mais pequena que a direita devido a esta condição, que afetava 3 dedos. Gary persistiu em seguir os seus sonhos apesar deste obstáculo. Aprimorou as suas habilidades na bateria e aprendeu técnicas de sapateado. Praticar com dedos mais pequenos numa mão enquanto tocava bateria deve ter exigido muita perseverança. Gary teve a sua primeira experiência como ator em Wisconsin com os Belfry Players of Williams Bay, uma companhia de teatro comunitária que o incentivou a seguir a sua paixão. Com esta oportunidade, pôde melhorar a sua presença no palco. Gary deixou a Delavan Darien High School em 1962 com a determinação de seguir uma carreira de ator. Apanhou um avião para Nova York e matriculou-se no prestigiado H&B Studio em Greenwich Village. Não era fácil viver na cidade de Nova York. Gary trabalhou como vendedor de roupa interior na elegante loja de departamentos Saks Fifth Avenue para pagar os seus estudos. O seu amor pela música, no entanto, manteve-se constante. Montou um trio conhecido como We Three e começou a tocar jazz em discotecas. Gary poderia perseguir os seus sonhos de representação enquanto ainda perseguia o seu amor pela música desta forma. As pessoas mais próximas do coração de Gary tiveram um grande impacto no seu caminho. A sua mãe, Anne Burghoff, era uma antiga bailarina profissional e diretora de teatro. E o seu pai, Rodney, era funcionário de uma empresa de relógios. Gary foi provavelmente motivado a seguir o seu caminho criativo ao ver uma combinação de habilidade artística e trabalho árduo na sua família. David, o seu irmão mais velho, era alguém de quem provavelmente era próximo durante os seus anos de formação. Um marco importante para Gary foi a sua inscrição no HB Studio, em Nova York. O estúdio tinha a reputação de produzir vários atores famosos. Isso deu-lhe a educação e a formação necessárias para ter sucesso na indústria da representação. À medida que Gary trabalhava para aperfeiçoar as suas capacidades e se preparava para uma carreira no entretenimento, a sua perseverança e trabalho árduo começaram a dar frutos. Apesar do evidente choque cultural causado pela sua vida em Wisconsin, Gary fez rápidas adaptações à vida em Nova York, conciliando aulas de representação, atuações com os We Three e o seu emprego na Saks Fifth Avenue. Os anos que passou em Nova York foram formativos para a sua vida profissional. Uma coisa que diferencia Gary é a sua extraordinária capacidade de superar obstáculos físicos. Outro é o seu envolvimento precoce com as artes performativas, dança, música e representação. A perseverança e a paixão são as forças motrizes por detrás da sua história. Gary nunca permitiu que o fato de ter nascido com síndrome de Poland, que apresentava uma boa dose de desafios, ele transformou isso numa força motriz que o levaria a patamares mais elevados na busca dos seus objetivos. Com base na sua formação no HB Studio e no seu tempo com os Belfry Players, Gary persistiu na sua carreira de ator. Graças ao seu trabalho árduo que ainda gostar do talento natural, conseguiu papéis que realmente trouxeram os seus talentos à tona e lhe trouxeram fama no mundo do entretenimento. De uma pacata cidade do Wisconsin às ruas agitadas de Nova York. Esta é a inspiradora história de Gary Burghoff. Ela exemplifica o poder da perseverança, do alto sacrifício e de uma família amorosa para realizar as ambições de alguém. Gary era completamente dedicado aos seus interesses o tempo todo. Fosse vender roupa interior, tocar jazz ou estudar teatro. A interpretação de Charlie Brown por Gary Burghoff na produção Off-Broadway de 1967 de You're a Good Man. Charlie Brown foi um momento decisivo na sua carreira de ator. Mostrou o seu talento e trouxe-lhe reconhecimento no mundo do teatro. Gary aproveitou outra oportunidade emocionante um ano depois,
em 1968, quando se juntou a uma banda chamada The Relatives como baterista. Notavelmente, Lynda Carter, que mais tarde se tornaria famosa pelo seu papel de Mulher Maravilha na TV, era ora vocalista da banda. Durante 3 meses, os The Relatives tocaram no lounge do Sahara Hotel and Casino, em Las Vegas, Nevada. Gary conseguiu seguir a sua paixão pela música e fazer uma amiga para a vida em Lynda Carter através disso. Por serem tão próximas como amigas, fizeram uma aparição juntas num episódio posterior da popular série da Mulher Maravilha, As Novas Aventuras da Mulher Maravilha. Não houve uma única parte que Gary não tenha conseguido fazer. O.G. foi o seu papel no Long Wharf Theatre em New Haven, em Fenian's Rainbow. E foi Eugene em Look, Homeward Angel no Music Theatre em Rochester, New Hampshire. Entre os seus outros créditos em palco estão Babes in Arms, Bells Are Ringing, The Sound of Music, A Tea and Sympathy. Estes papéis proporcionaram-lhe uma experiência valiosa e permitiram-lhe aprimorar as suas habilidades de atuação. O programa de variedades da CBS Repertoire Workshop foi a primeira incursão de Gary na televisão nos anos 60. A sua passagem pela televisão só começaria depois disso. Conseguiu ganhar mais exposição e oportunidades na indústria do entretenimento, através das suas aparições no The Today Show e no An Evening Journey to Conway, Massachusetts, da National Educational Television. O papel de Charlie Brown em És um Bom Homem. Charlie Brown marcou um momento decisivo na carreira de Gary. Até o Outer Critics Circle deu uma boa crítica à peça. Gary interpretou o papel mais de 1000 vezes ao longo da série, que durou 1 ano em Nova York e 2 em Los Angeles, devido à qualidade excepcional da sua prestação. O conceituado cineasta Robert Altman ficou cativado por este extraordinário empenho e habilidade. Altman ofereceu a Gary um teste de ecrã após a sua apresentação. Como resultado desta oportunidade, Gary pôde progredir na sua carreira, o que lhe abriu portas para papéis ainda mais entusiasmantes no futuro. O facto de Gary estar sempre pronto para um novo desafio foi um fator importante para o seu sucesso. Gary tinha uma energia e um empenho ilimitados sempre que tinha a oportunidade de atuar, fosse num musical, numa peça de teatro ou numa banda. Como resultado das suas variadas experiências de vida, é um artista excepcionalmente versátil com capacidades aprimoradas. Em 1970, Gary Berghoff estreou-se no cinema no lendário filme MASH, de Robert Altman. Estabeleceu-se como um grande ator em Hollywood com a sua interpretação de Radar O'Reilly neste filme. Gary foi o único membro do elenco original a permanecer como personagem regular no papel de Radar na série de TV MASH, embora muitos outros tenham feito participações especiais. A versão cinematográfica interpretada por Gary tinha um tom mais sombrio do que a sua interpretação da personagem na série de TV. A trajetória da personagem, no entanto, começou a mudar quando a série de TV estreou. A série acompanhava uma equipe de médicos altamente qualificados e uma enfermeira-chefe enquanto ficavam presos numa zona de guerra quando preferiam estar noutro lugar. Gary começou a moldar Radar numa personagem mais inocente e ingênua, com a ajuda do argumentista e executivo criativo Larry Gelbart. Esta transformação diferenciou Radar das outras personagens. Agora, as suas reações baseiam-se na pura inocência, em forte contraste com os seus pontos de vista críticos e analíticos. O genuíno afeto de Gary pela natureza reflete a famosa inclinação de Radar para cuidar de animais. Por causa do seu profundo amor pelos animais, era conhecido como o Homem-Pássaro de Malibu. Ele e a sua ex-mulher Janet geriam um santuário de vida selvagem na sua casa em Malibu, que era o único do gênero na Califórnia na época. O jardim zoológico que Radar gere na série foi inspirado neste santuário. Gary foi um dos membros do elenco original do filme MASH de 1970, que conseguiu um papel na série de TV. Achou que Radar deveria ter um primeiro nome a sério, por isso deu-lhe Walter, em homenagem a um amigo de infância que tinha dificuldade em fazer partidas. Larry Gelbart concordou e incorporou no Radar algumas características de Gary, como a sua afinidade pela vida ao ar livre. A comunidade de atores tinha Gary em alta conta como um ouvinte talentoso. Assegurou que Radar tinha essa qualidade fazendo-o ouvir com o coração e também com os ouvidos, mesmo quando a câmera não estava focada nele. Juntamente com Gelbart, desenvolveu ainda mais esta qualidade, elevando o Radar ao estatuto de lendário. Pelo seu trabalho em MASH, Gary foi nomeado para um Emmy mais do que uma vez. Foi nomeado o melhor ator secundário da série em 1977 pelo Emmy. Ironicamente, ele estava a pescar naquele ano.
por isso não compareceu à cerimônia de entrega de prêmios. Alan Alda, que também é uma estrela do MASH, aproveitou a oportunidade para elogiar Gary, descrevendo-o como excelente, talentoso e maravilhoso. Um dos amigos mais próximos de Gary no set, McLean Stevenson, que interpretou o Coronel Henry Blake, disse uma vez que Gary era o melhor ator de MASH. Quando a personagem de Stevenson deixou a série no final da terceira temporada, foi um dos momentos mais memoráveis da série. Até ao final, os atores não faziam ideia de que o avião de Henry tinha sido abatido e que ninguém tinha sobrevivido. Neste momento, Gary fez uma apresentação convincente quando Radar, que deu a má notícia de que não iria trabalhar mais com Stevenson, entrou na sala de operações. A sua reação emocional foi perfeita. A morte de McLean Stevenson, vítima de ataque cardíaco, em 1996, teve um impacto profundo em Gary. Foi uma das pessoas mais compassivas e compreensivas com quem já trabalhou ou conheceu, e compareceu no serviço memorial de Stevenson para transmitir as suas condolências. Os comentários sinceros de Gary sublinharam a profunda ligação que tinham. Desde o seu primeiro papel no cinema em MASH até o seu papel agora icônico na série de TV, a carreira de Gary Burghoff é uma prova de trabalho árduo, habilidade e entusiasmo. Radar O'Reilly tornou-se um favorito dos fãs no MASH, graças à sua notável adaptabilidade de personagens e ao seu sincero afeto pelos animais. A sua prestação como Radar, que foi ao mesmo tempo carregada de emoção e tecnicamente brilhante, deixou uma impressão indelével nos espectadores e colegas de trabalho. Pela sua interpretação de Radar O'Reilly na série de comédia, Gary Burghoff recebeu 6 nomeações para os Emmy, incluindo uma de melhor ator secundário. Em 1977, recebeu uma dessas nomeações para os Emmy. Infelizmente, não estava lá para receber o troféu. Alan Alda, seu colega de elenco, fê-lo. Devido ao cansaço e à necessidade de passar mais tempo com a família, Gary deixou o MASH em 1979, após a 7ª temporada. Na sua opinião, o tempo que passou a trabalhar na série estava a interferir com o seu papel de pai. Regressou no ano seguinte para filmar o final da série em 2 partes chamado Goodbye Radar. Passei a valorizar a minha família acima de tudo. Como ele disse, devido ao meu trabalho, não pude ser pai e estar presente para cuidar dos meus filhos. Isto continua mesmo depois de o trabalho estar concluído. Cada vez que leva a família a passear, tem de lidar com a pressão de ser notado. Originalmente programado para a 7ª temporada, o episódio Goodbye Radar foi expandido para um episódio duplo nas edições de novembro da temporada seguinte. Mike Farrell, outro membro do elenco, tentou convencer Gary a permanecer no programa, trazendo à tona as carreiras medíocres de McLean Stevenson e Larry Linville, 2 antigos frequentadores do MASH. Em retrospectiva, Farrell reconheceu que Gary Burghoff estava entre os melhores artistas da companhia. Fiquei impressionado com o seu foco preciso e com a sua capacidade de identificar sinais comportamentais subtis que comprovavam os seus argumentos. Escrito para o guia de Suzy Coulter de 1984, The Complete Book of MASH, Gary detalhou seus motivos para deixar o programa. Estabeleceu paralelos entre a sua saída e uma regra bíblica que afirma que uma pessoa é livre após servir durante 6 anos. Nos seus últimos anos no programa, Gary revelou que sofria de esgotamento, uma condição que ainda não tinha identificado. Trabalha mais para alcançar as coisas que acha que lhe faltam. De acordo com os escritos de Gary, porque a desilusão de trabalhar num mundo em mudança é muito grande. Quando se esforça mais, mas não vê resultados, começa a passar-se e acaba por chegar ao esgotamento. Um estado de quase esgotamento total de energia. Chegou mesmo a enumerar os sinais mentais e físicos do esgotamento, e a sugerir que qualquer pessoa que os esteja a viver lesse o livro Burnout, do Dr. Herbert Freudenberger. Coisas inesperadas aconteceram na vida de Gary como resultado da pressão do papel. De acordo com o que disse no livro de Coulter, não teve nenhum novo conhecido chamado Gary durante 7 anos. Em vez disso, só o Radar o fez. Por causa disso, a sua vida familiar tornou-se mais difícil. Casou 1 ano antes da estreia de MASH. Teve um filho enquanto o programa estava no ar e depois deixou MASH, o que levou ao rompimento com a sua mulher. Uma entrevista de rádio afirma que, depois de Gary se ter casado novamente, mudou-se para perto da ex-mulher para que pudessem continuar a dividir as responsabilidades parentais dos filhos. O divórcio, sublinhou, ocorre sempre entre 2 adultos, nunca entre pais e filhos. Durante as filmagens do seu episódio de despedida, o realizador Charles S.
Dubin recordou que Gary estava a enfrentar problemas conjugais. Durante uma cena em que Gary teve de se despedir de uma enfermeira por quem se apaixonou no aeroporto, desfez-se em lágrimas. Gary precisava de ajuda para processar as suas emoções. E Dubin recorda-se de o levar a passear no cercado de raposas. O tema do guião era tão próximo dos seus problemas pessoais em casa que assumiu que Gary teve uma reação emocional. O impacto do programa na vida pessoal de Gary foi algo que admitiu. A sua vida familiar sofreu um duro golpe depois dos primeiros 3 anos, pelo que diminuiu as suas aparições em programas, escreveu. Quando anunciou a sua intenção de sair, recordou a reação hesitante da estação. Segundo o próprio, os rumores de que a saída de Gary se deveu a problemas no set continuaram mesmo depois de ele ter explicado. Mesmo sendo um tipo porreiro, Dubin disse que Gary nunca sentiu que estava a receber a sua parte justa. Gary teve problemas em cumprir os seus horários de atendimento devido a insônias e outros problemas relacionados com o sono, como apontou o produtor executivo Burt Metcalf. No entanto, elogiou Gary, afirmando que não estava tão entusiasmado com o programa como todos os outros e estava ansioso por continuar. A biografia de Alan Alda, escrita por Raymond Strait em 1983, detalhava os conflitos de Gary no set, que incluíram uma altercação furiosa com o ator de Henry Blake, McLean Stevenson, e um encontro embaraçoso com Wayne Rogers, que interpretou Trapper John. Apesar destes incidentes, Gary insistiu que as suas emoções negativas eram necessárias para o programa. Continuou dizendo que Gary acreditava que as suas reações durante as suas 2 últimas temporadas não foram brutais, mas sim animadas e corteses. Olhando para trás, várias considerações individuais parecem ter contribuído para a decisão de Gary de abandonar o programa. Para ele e para os seus entes queridos, pareceu-nos a escolha ideal. O papel de Hadar O'Reilly no MASH catapultou Gary Berghoff para a fama. Mas esse não foi o fim da sua carreira de ator. Ao longo da sua carreira, teve inúmeros momentos memoráveis e fez participações especiais em vários programas de televisão e filmes. Vamos examinar a sua viagem com mais detalhe, Paige. Nas décadas de 70 e 80, Gary apareceu em vários programas de jogos. Gary era um convidado popular em programas de perguntas e respostas focados em brincadeiras leves e divertidas e sessões de perguntas e respostas, como Match Game, Tattletales, Liars Club, Hollywood Squares e Show-Offs. Mas os game shows não eram a sua única saída. Fez também uma aparição significativa no cinema no aclamado pela crítica Best I Love You, demonstrando o seu alcance como ator ao fazer a ponte entre a televisão e o grande ecrã. Gary fez mais aparições na televisão. Para se manter sob os olhos do público e demonstrar a sua versatilidade, participou como ator convidado num episódio de The Love Boat e Ellery Queen. O papel de Hadar O'Reilly em MASH foi uma das interpretações mais famosas de Gary. Todos adoravam o Hadar por causa da sua personalidade doce e generosidade. Após o fim de MASH, a personagem de Hadar fez uma aparição em 2 episódios da primeira temporada de uma série spin-off chamada After MASH. No entanto, esta estava longe de ser a última aparição de Hadar. Houve uma série spin-off adicional chamada Walter, que foi transmitida exclusivamente nos fusos horários Central e Oriental. A raridade do programa desmentia a devoção do público ao Hadar. Agradecemos por ter vindo conosco enquanto traçamos o seu caminho. Para mais histórias sobre as lendas que moldam a nossa paisagem cultural, por favor, faça like, subscreva e toque o sino, se gostou deste vídeo. Mantenha-se seguro e continue a explorar até que os nossos caminhos se cruzem novamente.